Maria Nilce era jornalista, apresentadora e escritora capixaba, uma das mais importantes colunistas sociais de Vitória. De personalidade forte, como ela mesma dizia, falava sobre todos os assuntos e não poupava ninguém. Aos 48 anos, ela foi brutalmente assassinada, vítima de um crime encomendado. Ela chegava à academia junto com a filha na rua Aleixo Neto, na Praia do Canto, bairro nobre de Vitória. No local, ela se exercitava todas as manhãs e ali encontrou seus executores. Pelo crime, 6 pessoas foram denunciadas e 5 condenadas. Um dos assassinos nunca foi preso. Foi talvez o feminicídio mais importante do Espírito Santo, da história do Espírito Santo. Foi um crime ostentação, foi um crime feito para não dar em nada, em que muita gente da sociedade colaborou para que não desse em nada. Não acredito na hipótese de consórcio, eu acredito que o crime foi encomendado por determinada pessoa, mas eles se consorciaram para que o crime não desse nada, usando todo tipo de influência para que não desse nada e não deu, né? Quer dizer, deu para alguns, né? Os operativos do crime. Mas a gente vai contar essa história. Maria Nilce foi uma jornalista, uma mulher muito bonita, muito corajosa e que a maioria das pessoas dizem que ela era uma mulher à frente do seu tempo. Então ela começou a atuar como jornalista em 1966, numa época em que era muito incomum mulher trabalhar, não digo nem como jornalista, mas trabalhar de uma forma geral. As mulheres geralmente trabalhavam dentro de casa ou como professoras ou como enfermeiras, coisas assim. E ela começou a atuar como jornalista e em 67 ela estreou um programa de televisão e fez muito sucesso, começou a aparecer e teve uma carreira meio meteórica assim no jornalismo do Espírito Santo, sempre marcado por ser uma pessoa que dizia a verdade. Não preciso de espelho de ninguém porque eu sou uma pessoa muito autêntica, eu sempre, desde que eu comecei a escrever coluna social, eu sempre procurei fazer uma coluna autêntica, dizendo as coisas que penso, não procurando agradar ninguém, eu digo a verdade, eu elogio quem merece o elogio, eu dou cacetada em quem merece a cacetada. Criou-se ao longo do tempo a calúnia de que Maria Nilce tinha o costume de achacar empresários para tentar extorquir dinheiro, tipo assim, você me dá dinheiro, senão eu vou dizer que você traiu sua mulher, botando da maneira mais rasa possível. Eu não acredito nisso, várias pessoas que eu já entrevistei acham também isso absurdo. É o tipo da coisa de você ter uma pessoa de sucesso, você vai sempre dizer, você vai sempre tentar diminuir aquilo, se você é um concorrente ou algo assim. E é uma calúnia que pegou muito justamente após o assassinato. Maria Nilce foi muito denegrida depois dela sofrer o assassinato. Então foi mais ou menos como a teoria das janelas quebradas, em que o caos toma conta e não há como reagir àquilo. Ou mais ou menos o que aconteceu com a vereadora Marielle Franco, em que de repente as pessoas começaram a dizer o diabo a respeito dela. E felizmente na época da Marielle houve uma reação, mas na época de Maria Nilce não houve. Tinha todo um cenário de tentar diminuir o sucesso de Maria Nilce, muito em função dela ser mulher, eu acho. Não só pelo fato dela ser aquela mulher livre e independente que ela era, mas o que aquilo representava na sociedade naquele momento, que não era um momento como o que a gente vive hoje de questionamento. Eu sou uma pessoa muito constante. O desamor vem quando uma pessoa me é ingrata, porque eu costumo dizer que eu perdoo um assassino, eu perdoo um Edmilson, mas eu não perdoo a pessoa ingrata. Então os desamores vêm por causa disso, porque me faz uma ingratidão. Então eu sou uma pessoa de amores fortes. E quando vem esse desamor, é porque a pessoa me fez alguma ingratidão.
de certa forma, eles conseguiram. Até em um momento em que tornou-se tabu falar em Maria Nilce. Se você for ver, uma pessoa que foi extremamente empreendedora e importante para a mulher no Espírito Santo, nunca foi homenageada. Você já ouviu falar de homenagem a Maria Nilce em algum movimento feminino? Nunca. Alguma rua em Vitória, porque tem uma em Vila Velha, mas em Vitória não tem. Uma praça, um equipamento público, não tem. Maria Nilce virou tabu. Por quê? Porque a morte dela faz parte de um longo raciocínio que veio com a redemocratização em um momento em que certas forças se organizam e criam o que se chama de crime organizado, que proporcionou o assassinato. Não foi o que causou o assassinato dela, mas proporcionou não só o assassinato dela, todo aquele suporte que teve, mas a impunidade que veio depois e o medo das pessoas. Porque quando você assassina uma pessoa no meio da rua, como uma execução pública, aquilo está sendo mandado um recado para a sociedade. Olha só o que aconteceu com ela. Morreu porque falava demais. Morreu porque não sabia se portar. Então transforma aquela pessoa que é uma vítima de um crime covarde, de repente, no réu. A culpa é dela. E a família que vai se virar com isso. Enfim, é muito doloroso. Isso quase que a gente pode afirmar com certeza que foi vingança. Minha irmã Mila Magalhães era o braço direito de mamãe. Elas viajavam juntas, elas tinham sempre... Eu e minhas outras irmãs, a gente era mais independente, né? Mas a Mila era agarrada com a mamãe, trabalhava junto com ela. Era uma pessoa muito aplicada, muito dedicada, muito estudiosa. Elas costumavam malhar na academia Corpo e Movimento, que era assim, 2 quadras da nossa casa. E elas costumavam ir a pé. Eu me lembro de encontrar com mamãe e Mila voltando da academia, mamãe cantando pela rua, fazendo bagunça e tal, deixava sem graça, que ela era muito expansiva, né? E naquele dia a Mila tinha que apresentar um trabalho na faculdade. E ela falou, mãe, eu vou de carro para... E mamãe disse que aqueles dias, mamãe não estava meio chuvoso, era inverno, era julho, dia 5 de julho de 1989. Então a mamãe não andava indo muito à academia, mas naquele dia amanheceu um dia ensolarado, que às vezes acontece no inverno capixaba, né? E mamãe animou, eu vou na academia hoje. A gente morava no final de rua, tranquilo, na rua Aleixo Neto, quase no final ali, lá perto do canal de Camburi, e então era muito tranquilo. Diz a polícia que o plano inicial dos assassinos era cometer o crime ali, em frente lá de casa, onde tinha pouca gente, que os tiros não seriam ouvidos, não haveria tanta confusão. Mas, para surpresa deles, elas foram de carro, porque Mila, depois da academia, já ia direto para a faculdade apresentar trabalho, não sei o quê, então quis ir de carro. Eles tinham que fazer o crime naquele dia, eu não sei porquê, mas eles resolveram que iam fazer... E pegaram um carro, foram seguindo. Elas pararam em frente à academia, era 7 horas da manhã, várias pessoas chegando para malhar, um ponto bastante frequentado da Praia do Canto, Rua Aleixo Neto. Em frente tinha uma padaria que chamava Giovanni, que estava lotado, 7 horas da manhã, todo mundo comprando pão, enfim, a padaria do bairro. Logo mais à frente, um ponto de ônibus com vários estudantes do Colégio Americano, Colégio Salesiano, Nacional, que tinha na época. Enfim, todo mundo, muito cheia a rua. E ela desceu do carro, minha irmã conta que ela tinha esquecido a bolsa no banco de trás, então ela foi pegar a bolsa. Quando ela veio e fechou a porta do carro, tinha um cara com a arma na cabeça de mamãe. Dizem que foi acusado pela polícia o PM César Narciso, que teria uma arma automática, que quando ele puxou o gatilho, a arma travou. E aí Mila falou, mãe, tem um cara com a arma apontada para você. E aí elas empurraram o cara e mamãe saiu rolando da calçada para a rua. E o cara ficou sem saber o que fazer, que parece que aquela arma, quando emperra, para desemperrar é complicado, tem que desmontar, sei lá.
Eu sei que ele ficou sem saber o que fazer e correu. E minha irmã correu atrás. E aí lá pela cena ela falou, que loucura, eu estou correndo atrás de um assassino. E voltou. E aí quando ela voltou, ela viu uma mãe ainda desorientada, falou, mãe, corre, está acontecendo alguma coisa, tenta se esconder, não sei o quê. E aí foi que o ônibus parou no ponto para pegar a turma lá que estava lá, uma galera para entrar no ônibus. Mamãe correu para o ônibus, Mila correu para dentro da academia. E ela falou que quando chegou lá dentro da academia, ela ouviu os tiros. E aí as pessoas se abraçaram com ela e ela ficou desorientada, não sabia o que fazer, correu para fora. Quando ela chegou perto do ônibus, o assassino estava descendo, ela ficou de cara com ele. E ela falou, parece que teve uma mão que me puxou e ela caiu para trás. E o cara saiu apontando a arma para todo mundo, entrou num Fusca branco e fugiu. E aí o motorista do ônibus, naquele pânico, aquela confusão, arrancou e foi parar 2 pontos depois. E aí ela pegou o carro e foi atrás. E ela falou que ela não tinha visto o que tinha acontecido. Ela falou que ela foi no carro assim, eu vou brigar com a mamãe, por que ela faz essas coisas com a gente, não sei o que. Quando ela chegou lá, o ônibus estava parado, tinha um monte de gente em volta, e ela virou para alguém e falou assim, cadê mamãe? Aí o cara falou, tem uma mulher morta lá dentro. E ela entrou no ônibus e mamãe estava lá dentro morta, tinha um estudante de medicina que era amigo dela, e ela perguntou, está morta? Aí colocaram dentro do carro, levaram para o hospital, mas aí já não teve o que fazer, eles deram tiros a queima-roupa com uma bala que era tipo dum-dum, sei lá, que entrava e explodia. Então foi uma morte fulminante, assim. Aí veio a investigação na Polícia Civil, o inquérito foi presidido pelo delegado Josino Bragança. Logo nos primeiros dias já havia o boato de que o delegado Cláudio Guerra queria entrar nas investigações. O delegado Cláudio Guerra andava afastado da Polícia Civil. O Max mal tinha recebido a carta de um deputado e avisando que o crime organizado, os bandidos estavam se aliando ao jogo do bicho e tal, que isso era um movimento que estava acontecendo no Rio de Janeiro e que ia acontecer no Espírito Santo e tal. Bom, eles foram a Brasília, pediram ajuda e tal, foi mandado para cá o superintendente da Polícia Federal, Oscar Camargo, que começou a fazer várias ações contra jogo, contra tráfico, e aí descobriram uma conexão que havia entre Vitória e Bolívia, com vários policiais de várias instâncias, policial civil, policial militar, policial federal, tudo envolvido num esquema de tráfico de drogas e roubo de carro, que era trocado por cocaína, que era trazido para cá e exportado, sei lá, enfim. Eles deram o nome de Conexão Vitória-Bolívia. Isso estava na página do jornal A Gazeta no dia do assassinato de Maria Nilce. Era um escândalo que tinha irrompido. E no dia seguinte o escândalo já era outro, né? Que era a morte dela. Muita gente tenta fazer relação entre essas coisas, mas eu particularmente não acredito, e inclusive a Polícia Federal mais à frente vai, nas suas investigações, também não vai achar indícios disso. Eu acredito na elucidação de todos os crimes, mas não posso garantir porque tudo é difícil. Mas nós vamos nos empenhar ao fundo e esperamos conseguir elucidar em tempo recorde. A Polícia Federal começou a atuar no crime, na investigação por volta de setembro daquele ano. Quer dizer, já tinha passado alguns meses, logo eles vão prender um tal de Zé Galinha e Hilda Sasso, mulher do Zé Sasso, no qual eles apreendem várias armas e descobrem lá a arma que depois eles vão verificar que tinha sido o revólver 38 que matou Maria Nilce e um líder rural chamado Verino Sossai, no interior do estado. Depois eles fazem que havia uma relação entre um crime e outro. Enfim, eles verificam que havia participação de José Sasso. E a partir do José Sasso eles chegam num policial, um escrivão da Polícia Civil chamado o japonês, né? Tinha um apelido de japonês, Eustáquio da Luz Faria, algo assim.
e aí comprovam também a participação do japonês, que depois vai ser condenado. Mais à frente chegam na figura de José Alair Andreatta, que foi acusado de ser um mandante do crime. Tem mais algumas pessoas envolvidas, como eu já falei, o outro pistoleiro, o segundo pistoleiro. Eles dizem que o Zé Sasso foi o pistoleiro que entrou e matou Maria Nilce, e que o outro pistoleiro seria o PM César Narciso, parece estar foragido, né? Atualmente. Eu assisti a condenação dele, eu fui lá no dia, acompanhei no tribunal. O japonês estava respondendo por outros crimes também, né? Não era só o assassinato de Maria Nilce. Ele estava tentando, na época, insanidade mental, alguma coisa assim, mas a polícia realmente conseguiu gravações que comprovavam a participação dele. E chegam no José Alair Andreatta, que era uma espécie de mafioso, uma pessoa que lidava com crime organizado já aqui no Espírito Santo, e que teria se indignado com Maria Nilce porque em 1988, ou seja, quase um ano e meio antes, ela teria feito uma nota dizendo que a mulher do Andreatta era travesti. As pessoas comentavam: olha, Maria Nilce, parece uma travesti. E ela descobriu que não era. Não é travesti, é uma mulher, o nome dela, e fez a nota no jornal, o nome dela é Sueli Andreatta, tem até uma filha que é bonitinha. A nota era só isso. Não era nada agressivo, ou... enfim, era o que ela chamava de linha maldita, né? Pelo que me consta, pelo que me foi ensinado, pelo que eu aprendi nos meus 16 anos de jornalismo, imprensa marrom se faz, se mete o pau na pessoa, se ataca a pessoa, para depois ir lá tomar o dinheiro da pessoa e aí cala a boca. Não se ataca mais. Eu, quando ataco uma pessoa no meu jornal, eu não quero ver nem a cara dos cachorros daquela pessoa, quanto mais o dinheiro daquela pessoa. Que o Andreatta, a polícia não conseguia determinar o que ele de fato fazia da vida. Ele dizia que era corretor de imóveis, mas o registro dele no conselho estava extinto há quase 10 anos. Aí ele dizia que era agente do SNI, descobriram que era mentira. Enfim, ele respondia por alguns processos na justiça, era uma pessoa que já tinha um perfil meio mafioso, vamos dizer assim. Ele não tinha, na minha opinião, nem razão e nem os meios financeiros para bancar aquele assassinato ostentação. Ele tinha o conhecimento, ele conhecia as pessoas que mexiam com crime, ele conhecia a forma de fazer aquilo, pelo histórico que a polícia levanta dele depois. Você vê que realmente era uma pessoa que atuava naquela área. Mas ele não tinha grana para fretar avião, não tinha grana para contratar uma equipe de matadores e outras coisas que depois vão aparecendo ao longo da investigação. Ele, sem dúvida, foi condenado. Então, quando ele foi apontado como mandante, no primeiro momento, isso em novembro, no meados de novembro de 1989, os representantes do Ministério Público falaram: o Zé Alair Andreatta é o mandante, mas existem outros implicados. Só que nós só conseguiríamos chegar a esses outros se o Andreatta falar. E Andreatta nunca falou. Existia a fala dos próprios representantes do Ministério Público de que havia outros mandantes. E, na minha opinião, o Andreatta atuou como um intermediário. Ele, junto com o japonês, com certeza atuou também, e o José Sasso, e sei lá mais quem. Mas quem de fato bancou aquilo tudo, inclusive a impunidade que cercou o crime ao longo do tempo, eram pessoas de muita influência que ele certamente não tinha. E muita grana, tinha dinheiro a dar com pau para fazer o que eles fizeram. E certamente eles queriam mandar um recado para a sociedade. Quem se meteu no nosso caminho
é isso que vai acontecer. E o recado foi bem dado, né? Naturalmente, como ela lidava com o pessoal da alta sociedade, numa coluna social, possivelmente esse crime tenha sido praticado por alguém com relação a esses fatos, a essa profissão dela. A partir dali houve destruição da moral de Maria Nilce. Maria Nilce passou a ser uma pessoa ruim, né? Porque falava demais, porque era uma mulher que falava demais e achacava empresários, vê se pode. Essas mentiras que contaram para denegri-la ao longo do tempo, e eu fico muito feliz hoje de poder falar disso abertamente. Eu levei muito tempo para ter um entendimento total do que aconteceu e foi preciso muita coragem, porque quando a coisa dói muito assim, machuca muito por dentro, às vezes a gente não tem coragem de ir lá e mexer naquilo. Mas um dia eu falei, não, eu vou fazer isso, eu vou pesquisar a fundo até onde der para descobrir realmente o que aconteceu com minha mãe. E eu tenho um livro pronto, quase 500 páginas, contando essa história toda. Em breve, eu imagino que eu vou poder estar pronto para publicar e dividir com as pessoas as coisas que eu descobri. Só eu fiquei em Vitória. Minhas irmãs, logo após o assassinato, foram embora daqui. A Fernanda já sempre, que é a mais velha, sempre que ele quis morar fora, mudou para São Paulo. Depois a Mila casou, foi morar no exterior. A Mila, que estava junto com a mamãe, mora desde 1994 fora do país. E a Paloma acabou casando também, indo morar também em São Paulo. E ficamos eu e papai, que acabou falecendo em 2008. Fiquei eu em Vitória. Agora, papai sofreu muito, né? Porque ele teve, você imagina, ele estava entrando nos 60 anos de idade, quando a esposa foi assassinada do jeito que foi, descobriu que muitas das pessoas que eram próximas não iam fazer nada para resolver, foi se decepcionando com as pessoas, caiu numa depressão que durou anos e viveu até bastante, né, após a morte dela, quase 20 anos. Mas foi uma vida, assim, muito triste, muito triste. O jornalista ele tem que ter opinião, ele não pode ser um ser humano desfibrado. Então, se você elogia todo mundo, o seu elogio passa a não valer absolutamente nada, porque se você elogia uma pessoa que não tem valor e elogia a pessoa que tem valor, aí o leitor fica na dúvida, mas quem é bom, quem não é bom. Então a pessoa tem que ter opinião, o jornalista tem que ter opinião.